Macaé em Foco, já em clima de Natal, clima já de fim de ano, encerrado o período de sessão. Rafael Amorim aqui, colega do PT também aqui presente, Igor Sardinha também colega do PT, mas que exerce como vereador. E Rafael, pensando em um dia ser vereador, né? Quem sabe, né, Pedro? Acho que o trabalho que Igor exerce na Câmara, com certeza é referência para que qualquer pessoa que tenha vontade de contribuir com a sociedade pense numa oportunidade dessa, pense numa tarefa, eu diria, dessas. E eu até, na verdade, estamos aqui hoje, né? Mais uma vez você dando essa oportunidade para que nós possamos dialogar com os seus telespectadores, os filhos de Macaé. Eu quero agradecer de público ao vereador Igor Sardinha, ao amigo Igor, com o qual eu tenho essa tranquilidade, enfim, esse momento à vontade para dizer, para estar e agradecer, Igor, por você ter apoiado, colocado lá em plenário a questão do CRJ que nós estamos defendendo, que na verdade não é uma coisa minha, não é uma coisa nem do Instituto Pró Juventude, mas foi uma tarefa que nós assumimos para nós defender para a cidade de Macaé, e nós tivemos aí o respaldo do vereador, que é um vereador jovem também, e que tem feito um brilhante trabalho nessa passagem pela Câmara, que com certeza inspira muitas e muitas pessoas da cidade e jovens da cidade para querer seguir a carreira pública. Correto, Rafael. Agora, Igor, fim de ano chegando, terminando lá as sessões da Câmara, realmente foi acho que um ano maravilhoso, principalmente para você que teve uma oportunidade de passar mais tempo exercendo o mandato lá, né, com a saída de Chico Machado, que foi para a Secretaria de Manutenção, que também foi uma secretaria nova, e ele desenvolvendo um trabalho que não existia em Macaé, que era a manutenção das coisas existentes, e você teve a oportunidade de realmente colocar as suas coisas lá, e a votação, porque antigamente você entrava, saía, então o que você colocou não poderia ser votado, porque você tinha que estar lá presente. Então, como é que foi para você esse período maior que você ficou lá dentro, que você conviveu na casa, que você deu voz aos seus eleitores? Pedro, sem sombra de dúvidas, foi um ano sensacional para a gente, exatamente por tudo isso que você disse. Antes até de aprofundar nesse balanço, eu queria também aqui, além de agradecer as palavras do Rafael, que reconhece aí a nossa atuação, sem rasgar seda, também dizer que Rafael é um dos grandes quadros que o PT, que o Partido dos Trabalhadores de Macaé tem, apesar de bastante jovem, já tem aí um histórico de realizações considerável. O que pudermos fazer para dar continuidade, dar sustentação a essas ações que ele desenvolve, a gente vai estar dando. A questão do CRJ é um exemplo nesse sentido, como ele bem aqui citou. Então, assim, para a gente também, a gente estava a gente sempre que pode, a gente fica trocando essas figurinhas, trocando experiências, tentando alinhavar projetos juntos, tentando discutir o futuro do partido juntos, porque acreditamos que dessa forma a gente vai conseguir vencer alguns desafios colocados, a gente vai conseguir sempre estar aprendendo um com o outro. Então é fundamental. Eu acho que essa entrevista aqui hoje juntos também, ela tem essa simbologia. E voltando aqui no balanço do ano, foi sensacional, Pedro, porque toda vez a gente teve a oportunidade em 2008, virmos candidatos pela primeira vez, a gente tinha um trabalho no terceiro setor em Macaé, mas um trabalho que não alçava a gente uma condição de uma figura conhecida. A gente participou de uma eleição sendo desconhecidos pela grande massa da população macaense. Mas a cada casa que a gente visitava, a gente falava, olha, gente, aqui está uma proposta diferente, aqui a gente quer fazer a diferença e a gente sabe que a política pode sim, as pessoas muitas das vezes, elas se deparam com tantas coisas ruins, com um noticiário tão danoso envolvendo a política, que ela às vezes passa a olhar a política como um todo como algo que ela não mais acredita, que ela não bota fé. E a gente sempre falou, olha, tem como se fazer de uma forma diferente. A política bem feita, ela constrói e muda a nossa sociedade. A gente está vindo aqui com essa proposta.
E quando apareceu essa oportunidade de 2011, da gente ficar aí um período, uma constância no mandato, não aqueles 14 dias daquela outra vez, que por mais que fossem 14 dias que nós tivéssemos aproveitado para apresentar um projeto importante, como o projeto dos plantões, foram só 14 dias. Nada além disso. Nada além disso. Ficamos agora um ano todo e, sem sombra de dúvidas, tenho a certeza que conseguimos mostrar para todas aquelas pessoas que visitamos em 2008, tivemos a oportunidade em 2011 dar a prova real do quanto é possível fazer diferente, do quanto é possível fazer diferença. Com todas as bandeiras levantadas, de todas as lutas travadas, todos os projetos apresentados deram essa comprovação do quanto a política bem feita é capaz de transformar a nossa sociedade. Então, sem sombra de dúvida, 2011 foi sensacional. Bom, correto, Igor. Agora eu aqui entre Rafael e você, Rafael de uma geração um pouco mais nova do que a sua, a minha, enfim. Mas eu sempre observei um pouco do trabalho, o seu acompanhando direto, o Rafael mais recentemente, mas a gente já conversava antes também. E uma coisa que eu vi de identificação de vocês, além do PT, que é o partido em comum de vocês, mas a questão do trabalho, de ir às ruas, assim como você pega o seu banner, a sua placa dos plantões, da rodoviária, do aeroporto, você vai lá, você fica ali sentado esperando a população, convoca a população, e o Rafael, muitas das vezes eu vi isso também com a placa do CRJ, não, explicando o que é, não é só botar uma plaquinha, estou fazendo, não é só ficar fazendo a politicagem ali, é mostrar o porquê daquela placa, o porquê daquela política. Então, isso é uma coisa que eu identifiquei em vocês e que onde eu vou, a população sempre comenta. São dois jovens batalhadores e que estão nas ruas, não estão só lá dentro do plenário. Porque hoje em dia no plenário a população vai, mas ela também assiste em casa e vê que o discurso que ele tem lá dentro de um plenário é o mesmo discurso dele na rua. Ou seja, não está enganando, não está falando mal de ninguém, está fazendo o trabalho dele. E para você, Rafael, tão jovem, está seguindo de certa forma também um exemplo também, entendeu, que o Igor tem, como é que é para você compartilhar desse trabalho, observar o trabalho dele, de outros vereadores também, e fazer o seu trabalho de rua? Olha, Pedro, eu também, sem rasgação de seda alguma, temos que dizer, né, e constatar que o trabalho que o vereador Igor Sardinha fez nessa passagem na Câmara foi dos melhores que poderia ser feito, mas que, na verdade, o destacou muito como vereador. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sempre foi uma inspiração, sempre foi um companheiro de luta que emprega esse tipo de mobilização, como você colocou, e se traduz, na verdade, em uma nova forma de fazer. Porque quando você pensa em produzir política pública, em dialogar com a sociedade, em criar esses métodos ou buscar a interação com a comunidade sobre os diversos assuntos que tangem a sua vida, você cria um novo estilo. Esse estilo dessa geração, vamos colocar assim, afinal existem outros personagens da mesma geração que buscam fazer dessa mesma forma ou de forma semelhante, faz com que a política pública em especial, a forma de se representar algo ou alguém, seja mais clara, transparente, crie-se uma história, a meu ver, de maior, não desmerecendo a dos outros em momento algum, mas de maior representatividade até. E eu fico muito satisfeito de ter esse reconhecimento da sua parte e de alguns dos amigos e daqueles que acreditam que esse é o caminho, e de ver, né, de me inspirar em pessoas como Igor, como também acho que a gente tem que destacar figuras populares, o contato que eu tenho, por exemplo, com a deputada federal Benedita da Silva, uma mulher de história, de movimentos populares, de luta popular, e que representa um segmento da sociedade, né, que precisa ser prestigiado constantemente, que são as mulheres, né, e os negros. Eu acho que isso é uma referência muito positiva. Muito positiva. Eu só posso, na verdade, destacar esse tipo de referência positiva na minha vida. E 2011, como o companheiro disse, foi um ano muito importante para esse amadurecimento, eu diria. E nós, nas nossas ações, buscamos sempre fazer nessa linha. Sem me estender muito, mais uma vez, só temos que seguir
esse caminho. Esse é o caminho que realmente vai levar a gente a uma política renovadora, a políticas públicas mais eficientes, construtivas, inclusivas e transparentes. Certo. Agora, Igor, você esse ano, muitas questões foram batalhadas. Tivemos rodoviária, aeroporto, viagem sua, Brasília, repercutimos algumas coisas de conversa aqui, já que você foi nosso jornalista lá que trouxe as informações para cá para a gente repercutir. Tivemos também a lei dos plantões, que é que nem eu falo, não foi o Igor Sardinha que colocou, ela foi recusada lá na Câmara, foi reprovada, tudo bem, mas foi um desejo da população que aquela lei estivesse lá. Então, não foi o vereador Igor que teve a lei dele reprovada, não, foi uma lei da população que foi reprovada. Então, isso repercute de cada maneira em cima de quem votou, não votou, ou seja, foi um ano de muita batalha e muito aprendizado seu também. Foi. Como eu falei, 2011 foi muito importante. Tiveram muitas lutas, muitas vitórias, e até mesmo quando essas vitórias não aconteceram de maneira plena, a forma que aconteceu, no caso até exemplificando o próprio projeto de lei dos plantões, a vitória plena seria a sua aprovação, a vitória plena seria estarmos conseguindo transformar aquela vontade ali numa vontade que fosse executada pelo poder público. E era uma vontade muito simples. A gente está falando aqui, quando você deu a palavra ao Rafael, nós temos a convicção de que a forma correta de se fazer política é com participação popular. É você cada vez mais criando esses canais de diálogo com a população, chamando aquela população não só para corroborar uma ideia sua, mas para ela construir junto com você, para que você dê cada vez mais instrumentos a ela, para que ela possa atuar. O projeto de lei dos plantões era isso. Era você transformar a população no maior agente fiscalizador daquele serviço. Para que ele possa ser fiscalizador, ele tem que ter a informação. E o que a gente queria é que nas salas de espera das unidades de saúde tivesse o quadro informativo com todas as informações dos profissionais, para que ele pudesse, naquele momento, olhar e falar: opa, mas calma aí, por que fulano de tal não está aqui trabalhando? A vitória plena era a gente ter aprovado. Não aprovamos, mas não deixa de ser uma vitória. Nós chamamos a atenção da sociedade para aquele problema. Tanto no momento que fomos às ruas recolher assinaturas e chamamos a população para ser coautora daquele projeto, quanto no momento que levantamos aquela questão em cada discurso na Câmara. Então, isso que é importante. Tivemos outras vitórias importantes para Macaé, vitórias que há muito tempo Macaé perseguia, que é a questão do aeroporto do município. Há tantos anos Macaé convivendo com esse gargalo, não conseguindo avançar, e a gente desde o primeiro dia na Câmara nós levantamos aquela questão na casa, trabalhamos com afinco, chamamos o senador Lindbergh Farias para dentro dessa luta, ajudou a gente a destravar cada nó na Infraero. Hoje a gente já conhece o consórcio vencedor que vai iniciar nos próximos dias as obras no aeroporto, o aeroporto que vai passar por um processo de transformação. Eu nem posso chamar de reforma, de ampliação. Nós vamos ter um novo aeroporto e com a felicidade de ver o nosso mandato sendo protagonista de tudo isso. A questão da rodoviária é outra questão fundamental. Fomos às ruas, apresentamos emenda no orçamento, conseguimos 4.000 assinaturas para mostrarmos ao Executivo que a população clamava por um novo espaço, porque aquele ali hoje, o local onde temos a rodoviária, não é mais estratégico para o nosso município, impacta de maneira absurda o trânsito na região central, não tem um estacionamento, não tem um número de plataformas condizente com o tráfego de pessoas que tem ali, enfim, não cabe mais. A rodoviária da época em Macaé era uma cidadezinha de pescador. E fomos às ruas, mostramos o quanto é importante a rodoviária, colocamos recursos no orçamento, entregamos na semana passada as assinaturas para o prefeito e parece que as obras vão sair. Houve uma garantia de que vão ser feitas as obras. Então, assim, Pedro, foram muitas lutas, foram muitas conquistas, foram inúmeros outros projetos que a gente ficaria aqui muito tempo falando de cada um deles. O projeto de lei das metas, que a gente tem aí uma expectativa ainda que o projeto vá à sanção. Teve o DPVAT. Teve a luta do DPVAT, teve a merenda diferenciada nas escolas para os alunos diabéticos e hipertensos, teve a discussão do rotativo, teve a questão dos brinquedos adaptados para crianças portadoras nas praças. Pedro, teve muita coisa. Então, assim,
Foi isso que conseguiu fortalecer todo aquele discurso, como eu falei na primeira pergunta. Existe a política bem feita, a política transforma, a política avança. Então, a gente ficou feliz que 2011 foi o ano que nós tivemos a oportunidade de fazer tudo isso. Teve a luta da Coordenadoria de Educação, Pedro, certo, que não acabou. Que não acabou. Não ainda, acabou. É importante até esse programa, eu hoje postei no meu site. Em setembro, quando a comitiva de vereadores esteve com o secretário estadual de Educação, o Wilson Risoli, tratando desse problema, o secretário disse, ele reconheceu de certa forma, fez um meia-culpa em relação à saída da coordenadoria e falou que até o final do ano, se não tivesse a volta da coordenadoria, pelo menos a inauguração de um posto avançado de atendimento seria inaugurado em Macaé. Hoje a gente já está na segunda quinzena do mês de dezembro, caminhando para os festejos de final de ano e não foi feito qualquer movimento. Então, nosso mandato, já entramos em contato com o deputado estadual Gilberto Palmares, já encaminhamos novos requerimentos, não só a ele, contactando a Alerj, mas também a própria Secretaria Estadual de Educação e estamos acompanhando e cobrando a promessa feita. Porque foi empenhado uma palavra com os vereadores, já que eles reconheceram que Macaé, conforme a gente já vinha dizendo, desde quando eles tomaram a decisão, não pode ficar subjugada a Campos, não pode ficar à mercê de Campos. Se não atrapalha lá, atrapalha aqui. É a região que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, que já tem um passivo. Era para a gente estar discutindo formas de ampliar a representação do governo do estado aqui e não perder isso. Então, assim, tudo isso luta do nosso mandato. Então, assim, foi um ano sensacional. E sempre dessa forma, com participação popular, indo às ruas, dialogando com a população e exercendo nosso papel de fiscalizador. Muito obrigado, Igor. Agora, Rafael, as suas palavras para resumir também, principalmente a questão do CRJ. Queria que você fizesse um resumo também, falasse de como é que foi esse ano e quais são as ações já para o próximo ano, após os festejos. Perfeito, Pedro. Bom, 2011, como eu falei anteriormente, foi um ano de grande aprendizado. Então, nós criamos o Instituto Pró Juventude, ou melhor até, nós oficializamos, afinal, esse grupo que pensa algumas políticas públicas de juventude e pensa também em contribuir de diversas formas produtivas para a cidade de Macaé, oficializou este instrumento de ação 1.2. A questão do CRJ, nós encerramos o ano, a meu ver, com grandes avanços. Por quê? Porque nós ainda não terminamos de recolher a nossa meta, mas o abaixo-assinado permanece, pessoas hoje, potencializadores da nossa proposta, levam o bloco, são 4 cadernos, conversam com as pessoas, ainda continuam explicando. Nós temos uma predisposição de agendamento com o prefeito Riverton, com o secretário de governo André Braga, para recebimento dessas assinaturas em janeiro. Então, nós estamos com alguma folga para concluir essas assinaturas. Eu peço a você que nos assiste que, por favor, nos ajude a concluir essa meta assinando pelo petiçãopublica.com.br, tá? E nós também conquistamos uma importante indicação, uma emenda orçamentária da deputada Benedita para a realização do projeto na cidade, o que já garante um diálogo, já garante a próxima etapa no que tange já termos algumas garantias de que ela será tratada, essa demanda será tratada para, enfim, a execução do projeto. R$500 mil não é qualquer recurso e vai ajudar na concretização deste sonho. Sem dúvida. Agora nós temos que pensar em contrapartidas do município, contrapartidas do Estado, e isso vai exigir uma série de desafios, mas de trabalho para o próximo ano, o ano de 2012. Nós também estamos buscando, eu acredito muito, que você deve, muito mais do que querer certificar alguém, você deve querer certificar alguém com cursos de alta empregabilidade. Então, estamos buscando este entendimento, buscando articular via nossa atuação na relação que a gente tem partidária e governamental, mas também social, para que a gente possa buscar essa alternativa. Eu acredito muito
que o Brasil Sem Miséria, o Pronatec Brasil Sem Miséria, que é um importante instrumento do governo federal, possa atender essa demanda, e nós estamos buscando, enfim, a parcerias, os vínculos necessários, né, para a concretização dele. E pode ser aí também um trabalho que a gente pode estar realizando no ano que vem, e uma contribuição. Tranquilo, Rafael. Agradecer muito a presença de vocês dois. Eu acho que realmente aqui essa união, independente, nenhum dos dois aqui tem um mandato de vereador. Você está exercendo, você um dia espero que esteja lá ocupando uma cadeira também, porque realmente é um jovem que produz, mas que independente disso, está com a sua placa fazendo a sua batalha para melhorar para a população. Você também, estando ou não estando vereador, você mais trabalhou quando não estava vereador, para quando chegasse lá poder batalhar mais ainda. Então, realmente é disso que a população precisa. Lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br e macaemfoco@hotmail.com.